Oi, que bom que você veio. Estamos no episódio 2 do PeruaCast. Esse episódio ele tem um apoio da Secretaria de Cultura do município de São Bernardo do Campo através da Lei Paulo Gustavo. Estamos aqui nas suntuosas e maravilhosas instalações do Peru Estúdio, esse estúdio incrível que fica aqui em São Bernardo. PeruaCast, episódio 2, áudio. Estamos com a Isa, estamos com o Valdir, estamos com a Rafaela e estamos com a Ana Luísa. Acertei. Que bom. E aí, agora eu vou falar de todo mundo para a gente conversar direitinho. Então vamos lá para as apresentações. O Valdir tem um texto aqui que eu não vou resumir, eu vou ler inteira. Então vamos lá, quem é o Valdir? Valdir Júnior é técnico de áudio, operador de som direto, sound designer, músico e compositor. Com mais de 10 anos de experiência em projetos audiovisuais no ABC e em São Paulo. Atuou em vídeos institucionais e educacionais com empresas como Cultura Inglesa, Colégio Anglo, Dell Technology, Versatus, HPC, Ambev, Canal Nando Reis e Hospital Adventista de São Paulo, trabalhando como produtor com produtoras como Ibirá Filmes e Otis Filmes. No cinema independente, integrou a equipe de diversos curtas e longas, com destaque para a Tripofobia, melhor som. Tripofobia é um curta. É um curta. E aí ganhou o prêmio de melhor som no Festival de Suzano em 2020. E o curta também, Infernal, melhor som direto no Festival de Cinema de Jaraguá em 2022. Filme no qual também atuou como diretor e roteirista. Olha aí. Atualmente, ele é um dos produtores e curadores da primeira mostra ficcional de cinema fantástico, que vai acontecer de 13 a 15 de junho no Teatro Elis Regina, em São Bernardo do Campo. Além disso, dirigiu? Não, tô dirigindo. Está dirigindo, tá. Está dirigindo 2 documentários em fase de pré-produção. Um sobre a história e memória da cidade de São Bernardo do Campo e outro sobre o processo de inspiração na criação artística, ambos com gravação prevista para o segundo semestre. Vai vendo o peso do rolê aqui. Então tá bom, aí eu vou contar da Isa. A Isa me mandou um texto. Ô Isa, me manda o seu perfil. Ela pegou e me mandou um textinho. Ela mandou assim, ó. Eu vou ler do jeito que tá escrito. Sou a Isa Poianas, né? Isso. Sou a Isa Poianas. Trabalho com áudio profissional desde 2019, formada em cinema pela Embi Morumbi e no curso de áudio do IAV. Só. Aí eu falei assim, ô Isa, fala um pouquinho do seu trabalho e tal, que não sei o quê. Aí ela me manda. Vai vendo o peso do rolê. Gravei todos os casamentos às cegas. Queen Stars Brasil. Canta Comigo. Masked Singer. O último que fiz foi a temporada da Boticário do Perfume Clash, com o Medina, que essa propaganda tá no ar agora, né? E faço transmissão da NBA pelo Amazon Prime. Ah, e fiz o Game dos Clones com a Sabrina Sato, entre outros. Só. Aí eu respondo, ah, só isso? Então é isso, esse é o peso dos nossos convidados de hoje. Além das alunas do CAV que estão fazendo o primeiro semestre de cinema, no CAV de São Bernardo do Campo, certo? Ali no Rude Ramos. Legal, muito bem-vindas. Se vocês tiverem dúvidas, vamos falando, tá bom? Então, para a gente começar, meus convidados de peso, o que é o áudio? Primeiras damas. O áudio é a maneira que você capta o som, que você transmite o som e que você reproduz o som. É diferente de som. Som são as ondas que viajam pelo ar, ondas mecânicas que viajam pelo ar. O áudio é a maneira que você vai transmitir ou captar esse som. Cientificamente. Basicamente é isso daí mesmo que a Isa falou. Mas eu ainda acrescentaria assim que o áudio ainda, além dessa coisa física, da maneira que é o que você está gravando, como que você vai transmitir, como que você vai reproduzir, ele também está tudo envolvido, tudo no processo do audiovisual como um todo, assim, para se mostrar, né? Que se você pegar lá atrás, lembrar os filmes mudos, né? Sim. Que eram
era uma coisa, depois que surgiu o som, mudou totalmente o cinema. Então eu acho que o áudio ele dá uma característica muito grande para a produção audiovisual como um todo, né? Você consegue se projetar mais dentro da imagem ali do que está sendo passado. Você passa a sensibilidade É. da coisa ali. A gente pode começar a falar de Fala um um monte de coisa. Você veio de falar, porque mesmo você estando numa tela escura, se você colocar um som ali, você já começa na sua cabeça a falar assim, olha, que tá acontecendo alguma coisa ali. O que que é essa música? O que que é esse alguém suspirando ali, esse barulho? Então, o som, o áudio, né? No audiovisual, ele é importantíssimo porque ele conta metade da história do que você tá vendo ali na tela. Você acha que assim, a palavra audiovisual, ela começa com áudio à toa ou não? Ah, não sei. Você também, eu não posso. Eu acho que acho umas casas de ser alfabético o negócio, né? É que audiovisual, cinema é metade som, metade imagem. E aí tem que dar importância para os dois, né? Mas eu não sei se tem a ver com o nome vir primeiro, vir depois. Mas tem Eu acho que tudo. muito desse negócio do audiovisual é uns 10 anos pra cá, né? Que É. 20 vai colocar, que deu essa importância pro audiovisual como um todo, né? Porque antes era aquele negócio, ou você fazia cinema, ou você fazia TV, ou você fazia publicidade, o videoclipe eram umas linguagens muito abertas e o audiovisual meio que ele reuniu tudo isso Abraçou aí tudo, né? pra, pra falar de tudo, né? Tá. Então tá bom. Conta pra mim então, como que vocês entraram no áudio? Como vocês chegaram nesse tipo rolê? Não sei você. Posso começar? Bom, desde criança eu gostava de música. Gostei sempre de música e de assistir filme. Então eu comecei aprendendo piano. Depois, na adolescência, fui pra guitarra, como eu sou do rock, né? E tocando guitarra, eu entrei em algumas bandas. Nessas bandas, eu percebi que eu gostava muito de saber sobre os equipamentos e tinha interesse em gravação. Como gravar os instrumentos, como fazer acontecer ali, né? Então, entrei para a faculdade de cinema. Na faculdade de cinema, pude passar por todas as áreas ali do audiovisual e me apaixonei ainda mais pelo som. Depois, eu fui me especializar no IAV, em som. E aí, tô até hoje, né? No áudio aí. É assim que eu entrei nessa onda que eu quis fazer o áudio. Bacana. E você, Rodir? Eu resumi bem, pois é uma história bem parecida da Isa também. E assim, desde pré-adolescente já, desde criança eu sempre gostei de música e já na pré-adolescência já formei minhas primeiras bandinhas também, de rock também, né? Coisa. E eu também sempre fui interessado por esse processo do gravar. Isso até hoje para mim eu adoro saber como um disco foi gravado, como que é no estúdio o negócio. Então sempre me interessei muito e também sempre fui fã de cinema. Eu tive uns percalços no meio do caminho. Eu sou formado em psicologia, mas nunca atuei na área. Você viu, eu fui meio. Daí, uns 15 anos atrás, depois de eu ser mandado embora numa firma que eu trabalhava na área administrativa, não tinha nada a ver com música, com nada, eu resolvi focar no que eu queria fazer mesmo. E eu comecei a voltar desse negócio de trabalhar em estúdio, eu comecei a trabalhar com um colega meu, um amigo meu, num estúdiozinho pequeno, a gente gravar banda, gravar alguém querendo fazer alguma locução. E nesse meio caminho eu fiquei sabendo da existência do CAV. Daí, como eu gostava muito de cinema, eu falei, e era um curso livre, assim, eu falei, vou fazer, mas já entrei já querendo me especializar no áudio. E lá dentro eu falei, é isso que eu quero fazer mesmo. Que legal. Então você fez. Você lembra que turma que era? Terceira turma. Vocês estão em que turma hoje, meninas? Não sei. Acho que eles nem mais falam, né? É. Que norma que é. Que ano foi isso? Foi 2014. Que massa. 2014. Você entrou no áudio que ano, mais ou menos? Eu ia ver, eu fiz 2017. Legal, mais ou menos mesma época. Que bacana.
E foi bem num período ali que o CAV começou, que ele prometia muito, que tinha uma promessa dele ir para ali para Veracruz, que ia ser uma parte de um projeto de reativar os estudos da Veracruz e que o CAV ia ser lá. Então foi criado uma utopia na época, assim, que tinha muita gente que falava assim, ai, porque era ali no Senforp, né? Ah, eu vou trancar a matrícula, Eu vou esperar. eu vou esperar ir lá pro Veracruz, daí eu volto para lá, porque assim, o projeto era muito bonito, assim, mas era um pouco fora da realidade, né? Ainda bem que Mas, não morreu, né? O é, projeto, pelo menos. não morreu por causa dos alunos. Não morreu por causa dos alunos, porque foi, eu costumo falar que assim, que o CAV mudou a minha vida, né? E mudou a vida de muita gente que entrou lá. E a gente percebeu que a gente tinha um meio ali de a gente se reunir, que existia muita gente aqui no ABC que não tinha, mas isso era tudo. O pessoal ia para São Paulo para fazer as coisas. Tinha LCV, né, em Santo André, né? Mas era uma coisa meio que ninguém sabia. Mas o CAV ele criou uma vitrine para mostrar ao pessoal do audiovisual da região. E o pessoal ali pegou com firmeza e assim, teve várias vezes que a gente sentiu que o CAV podia fechar e mesmo depois que eu saí de lá, mas os alunos sempre... Aconteceram, né? Umas tentativas de fechamento. Daí eu lembro de uns abraços que fizeram de Nossa, alunos e tudo para não fechar. todo ano assim era uma... Porque assim, depois que eu saí de lá, eu não saí de lá, né? O CAV tinha essa oportunidade também, porque ele abria portas ali e se você quisesse ficar ali, você ficava. Então eu conheci muita gente, mas muita gente mesmo ali. Turmas que entraram depois da minha, fui conhecendo o pessoal, me enturmando com eles, e a cada ano eu via que era uma tentativa de tentar fechar o CAV, mas graças a Deus isso Nunca rolou. nunca rolou e tá até aí até agora. Que bacana. As E meninas vocês, meninas, como vocês chegaram no CAV? Então, a gente se conheceu fazendo outro curso da área do audiovisual, que era o assistente de produção cultural, pelo programa Manuel Quirino, Aqui em São Bernardo? aqui em São Bernardo. Aí a gente fez. Tinham em vários lugares, na verdade. Tinha em Diadema. Tinha em Diadema. Acho que tinha em Santo André também. Fala só mais pertinho um pouquinho no microfone e um pouquinho mais alto, assim. Eu acho que tinha em Santo André também. Mas As turmas maiores eram em São Bernardo, que não era tão grande também, e a de Diadema. Legal. E aí vocês fizeram esse curso lá, se conheceram lá? Aí a gente conheceu duas meninas que fizeram o CAV, que é a Cristina e a Júlia. E elas falaram pra gente do curso, como que foi pra elas, como que elas conseguiram entrar no mercado do audiovisual, assim, dessa forma. E eu ia entrar no CAV logo depois que eu saí desse curso, porque é um curso de curto prazo, foram 4 meses. Elas fizeram tanta propaganda que era impossível de esquecer. Aí eu falei, quando sair vaga, manda para a gente. E mandaram. Agora estamos aqui. Não, e agora com a propaganda do Valdir, cara, lascou. Você é próximo do semestre. assim, eu costumo falar que o que eu puder fazer pelo CAV, eu faço. Assim, já tem uns 5, 6 anos, desde a pandemia, mas basicamente, eu já não tô tão próximo ó, do CAV, assim, até muitos dos professores que eu conhecia já não estão nem mais lá, mas eu tenho uma dívida com eles, assim, de chegar e poder fazer propaganda, porque é um curso muito bom e é um curso que, apesar de ser de graça, os profissionais que estão ali trabalhando se dão o sangue e querem fazer o negócio funcionar. Que legal. E Todo mundo que faz o CAV fala a mesma coisa sobre os professores. são tudo lá. assim, eu na época já quando eu tava, eu não acreditava que eu tava vendo o nível de professores que tinham o CAV daquele que tinha. Que era do pessoal que já estava trabalhando na área, gente que conhecia muito, mas muito mesmo. Eu falei assim, não é possível num curso desse ser de graça
E assim, muita gente não dava valor, porque vocês ainda estão no primeiro semestre, vocês vão ver, quando chega no segundo semestre as turmas diminuíam, porque também vira meio um processo seletivo interno da pessoa. Natural, né? Não tem muito a ver com isso, então a pessoa já vai desistindo. Mas o nível, assim, dos profissionais que trabalham lá é incrível. E continua, porque eu trabalhando com uma menina que está lá estudando agora, que também foi indicação da gente, ela vai fazer o CAV, tá? E ela tá falando para mim, os professores que estão lá novos, assim, falou assim, cada vez melhor. Que legal. É um projeto que não pode acabar nunca. Que massa. E aí, assim, então, agora, voltando um pouco para a questão do áudio, você comentou da diferença de áudio e som, né? E aí, hoje, até o Oscar é separado, né? Até pouco tempo era só um, né, para a categoria áudio. Sim. E agora a gente tem separado áudio, trilha, acho que são 3, né? Áudio, trilha. Antes era só. Sound design, né? Era desenho de som. Desenho de som. Não, era só desenho de som. É. Não, era som só. Antes ia a trilha. E agora tem o desenho de som, fora o som normal do filme. Acho que é isso. É a trilha, a trilha e o áudio. E aí vocês dois trabalham com captura de áudio. Isso. Ali o som direto, né? Isso, som direto e broadcast também, né? Mesa de som pra televisão, reality. Mas na captura, vocês Mas na trabalham captura. com o pós também, com tratamento do... Eu faço pós também. Eu tô fazendo Não tanto pós também. Não tanto quanto eu faço som direto, Sim. mas eu também faço. Bacana. E como que tá hoje o mercado de trabalho? Uma loucura. O mercado de trabalho, em geral, do audiovisual é meio maluco, né? Quem faz audiovisual já é meio maluco. Né? Somos meio malucos. Mas é um mercado assim. Você tem que conhecer as pessoas. É um mercado meio fechado, né? Vamos dizer. Com certeza. Mercado meio fechado. Você tem que ter indicação. Mandar currículo. Não adianta Não adianta muito, nada. Não adianta. Você tem que fazer um network muito grande. Tem que conversar, ser Tem que cara conversar. de pau. E assim, depois disso também você tem que apresentar um trabalho legal, né? Porque pra pessoa falar assim, posso contar com ele. Contrato. E também tem uma terceira questão ali de você ter um desenvolvimento pessoal também bom para você poder entrar em equipes que às vezes estão fechadas já, que é normal, né? Você trabalha muito com as pessoas, você já tem aquele entrosamento. E às vezes vem uma pessoa de fora que você não conhece, você saber trabalhar com essas pessoas que você não sabe quem são. Na verdade é isso, tem mais um trabalho de entrosamento. pessoas, de conversa com pessoas, do que qualquer outra coisa, assim. No seu caso que fez psicologia, tava fácil, né? Você Nossa. já dava ficava 5 minutos aí olhando, dava aquela estudada em Não, todo mundo. não é bem assim, todo mundo pensa que é desse jeito, mas eu uso um pouco da psicologia assim para poder. Eu até acho que tem a ver também com a minha personalidade, né? De chegar, eu não sou uma pessoa que quer parecer demais uma coisa, então eu tento sempre estar em contato com as pessoas. Quando eu vejo que a pessoa é muito fechada, não fico lá cutucando elas. Mas o trabalho em si é isso, que você tem um bom conhecimento de pessoas para você ser indicado e você saber se relacionar com elas. Não ser um problema, né? Não ser incômodo. Não é só a questão do boom vazar, né? Não. O profissional também não vazar ali, né? Exato. Tem uma diretora que é aqui do ABC, Denise Zabo, que eu trabalho com ela já há bastante anos já. E ela fala que ela prefere, às vezes, trabalhar com uma pessoa que não seja a melhor pessoa da área, Profissionalmente falando, e ela trabalhar com uma pessoa que é legal, que ela sabe que vai estar dentro do set, e que aquela pessoa não vai dar problema para ela prefere essa pessoa. Porque quando você tá num projeto também, 12 horas de gravação, Nossa, o 7 dias 7 dias seguidos, às vezes meses seguidos, então você tem que se dar bem com as pessoas, né? Sim, é um relacionamento. É um relacionamento.
e é intenso, né? Eu comento que às vezes você faz um trabalho ali de 3, 4 dias e a hora que termina parece que você conhece aquela pessoa há anos, né? Porque é tão intenso ali, é É tão, verdade. né? Aquela coisa forte, né? Ali o dia todo num set, se é num estúdio, se é numa locação e carrega coisa e vai coisa, né? E você sobe num negócio e você tá confiando que a pessoa tá ali atrás, enfim, né? Depende de cada área, né, que você está atuando ali na, dentro da equipe, né? Mas é isso, né? É intenso, é maluco. Intenso é um trabalho de confiança, como você falou mesmo. Sim. Você tem que fazer parte de uma equipe, né? Você não tá ali pra aparecer mais do que ninguém, né? Você tá pelo projeto, pelo filme, né? No caso, Exatamente. pelo projeto. Então, eu acho que é isso, né? Que é o que falam, né? O cinema é uma arte em equipe, né? Sim. Então, diferente de um quadro que você vai ali e pinta sozinho e tal, o cinema, cada um dá o seu pontinho, né? Por isso que é importante você entender um pouquinho do que cada área faz. É super importante isso. Que aí você não vai gerar problema, né? Você vai ajudar o outro. Se você tá vendo que tem alguma coisa ali que tá acontecendo que não tá certa, ou você espera, ou você vai lá ajudar. Até para respeitar, né? Pra Acho respeitar. por mais que você não ajude, só o fato de você respeitar aquela outra área já tá Exato. ok, né? Não dá palpite assim à toa, né? Boa. Entendeu? Perceber qual é o seu papel dentro da coisa. Se você pode ajudar e pede a sua ajuda, tudo bem. Agora você não fica se intrometendo no trabalho dos outros, respeitar. Saber a hora de pedir. Saber a hora de ajudar mesmo. Primeira vez que eu entrei no set de publicidade, a pessoa pediu 3T, o 3T tava do meu lado. Peguei o 3T, pus lá. A pessoa chegou. Não é sua função. Tá bom, então não. Você tem que saber ali o que você faz, a hora que você faz, com quem que você pode. E é uma coisa que é maluco que assim, cada trabalho que você vai fazer, você precisa reestudar todo mundo. Porque por mais que você tenha esse entrosamento que ele comentou, né, de equipe, você tem normalmente dentro da sua célula ali, vamos dizer assim. Então, eles dentro da equipe de áudio, eles têm aquele entrosamento entre eles. Só que você está chegando num projeto que você não tem. Então, por exemplo, ele está trabalhando com a diretora que ele trabalha. Só que aquela diretora, naquele momento, ela tem uma outra equipe de fotografia naquele projeto, uma outra equipe de maquiagem, outra equipe de figurino, cenografia. Todo mundo é diferente. E aí você tá só com a sua célula ali, né? E o projeto é diferente também, né? Exato. Aí é Às vezes é um projeto que requer uma atenção das pessoas específico para aquela coisa. Sim. E você tem que estar sabendo disso. Que nem com esse trabalho com a Denise que eu falei, a gente já trabalhou bastante fazendo os institucionaizinhos, né, para as empresas, né? Não institucionaizinhos, corta institucionais, né? E uma dessas empresas que a gente trabalhou é a Versatos, que ela vende supercomputadores, né? High Potential, é o nome lá. E a gente fez um trabalho legal que a gente entrevistou, porque eles contrataram ela para entrevistar os professores das universidades que estavam desenvolvendo projetos científicos e que usavam esses computadores, né? Então a gente foi entrevistar assim, a gente já entrevistou, já são 3 temporadas já que a Versato fez disso. Cada professor era de um jeito, então você tinha que chegar lá, saber como que ia lidar com ele. Tinha uns professores que eram problemáticos, assim, problemáticos no sentido de que eles não se soltam, né? Às vezes não sabem falar, mas quando chega liga uma câmera ali, coisa. Quando Então- falo ação, Então você tinha que estar por dentro desse negócio de saber que cada projeto era um projeto diferente. E a gente mexe diretamente com a pessoa. A gente coloca microfone, passa Nossa, filtro isso embaixo daí da é roupa. outro. Aí cada artista também você tem que ir de um jeito, tem que ir com um jeitinho, pedir licença, né? Porque você tá mexendo no corpo da pessoa. Eu, por exemplo, como homem, colocar assim, eu prefiro pedir para se tem uma assistente de direção mulher, alguma mulher mais direto ligado com o elenco. normalmente Ou aqueles- maquiadora, né, que tá ali, pensa mas se ela que já fazer isso, daí ela vai colocar e eu só sou oriento, tenta colocar assim, porque eu sei que algumas pessoas se incomodam com esse negócio. Claro. Agora, como também eu já tinha, uma vez eu fiz um filme com a Nicole Puzzi, né? E ela foi super assim, eu fui tudo com medo de chegar, colocar o lapela nela, ela foi
super light esse negócio, ficou até estranhei, assim. Ela, não, Você graça, né? Eu fiquei sem graça, que eu pensei que ia ser difícil, né? Porque é uma atriz já famosa, já coisa, eu falei, nossa, ela não, super light. Agora, como também tem gente que se você chega perto, a pessoa já... Então é um trabalho muito delicado. Colocar microfone nas pessoas. Que massa. E aí, é assim, o mercado de trabalho no ABC, especificamente, qual a diferença? Bem, assim, eu acho que no ABC tá mais voltado para a parte de cinema mesmo. Você trabalhar em curtas-metragens ou até longas. E tá muito mais voltado também nos últimos tempos, vinculado aos editais de fomento, cultura. Então, é esse o trabalho que você tem. Porque é difícil, eu pelo menos acho que foi só uma vez que eu fui fazer um institucional aqui no ABC. Porque quando tem alguma empresa, alguma coisa assim, eles vão chamar sempre alguém de São Paulo. Eles nunca lembram o pessoal daqui. E é isso. Você Eu acha acho que as empresas do ABC contratam agências de São Paulo que já têm as suas produtoras, né, de confiança? Aí a gente volta na questão da confiança de quem você já trabalha ali. porque é isso, né? Porque eu percebo assim com esse negócio do CAV, né, que ele meio que mostrou que existe profissionais do audiovisual trabalhando aqui no ABC. E tem muita gente mesmo, mas você vê que é poucas as produtoras que são daqui que trabalham aqui. Porque o resto tudo vai para São Paulo, porque Todo trabalho que eu faço em São Paulo, eu encontro alguém que é do ABC. é, Todo trabalho. Mas você acha que assim, falta produtora, falta agência em termos de publicidade, né? eu acho que falta se encontrarem, sabe? Porque durante muito tempo não se sabia que existiam produtores e produtoras aqui no ABC, né? E é uma coisa muito recente mesmo, uma coisa de, acho que de uns 15, 20 anos que Sim. tem. Só que o negócio sempre já esteve voltado para São Paulo, né? Então as coisas continuam procurando as produtoras de lá, até porque elas têm um pouco mais de nome do que as produtoras aqui, né? Tempo de trabalho também. Mas eu acho que falta isso, saber que existem profissionais aqui na região que fazem também o mesmo trabalho do pessoal lá. E aí as empresas que têm um pouco mais de verba, um pouco de acesso, as empresas daqui do ABC, É. que a gente tem muita empresa grande aqui, né? Elas acabam procurando agências de São Paulo, produtoras de São Paulo, né? Mas Tem a questão de que as pessoas vão atrás de quem elas já conhecem. Aqui em São Bernardo, tecnicamente é uma cidade pequena. A região do ABC é um pouco pequena, ao meu ver, pelo menos. Eu não sou muito boa comentando, mas enfim. Conhecer e dar espaço para gente nova na área é muito difícil, principalmente pela questão da confiança. E gente nova é mais jovem atualmente, então é muito mais difícil e é muito mais difícil confiar em jovem, porque a nossa geração é um pouco mais difícil de lidar. Não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Mas eu vou falar pra você como que eu entrei na área também. Como que eu consegui meu primeiro trabalho. Tava no primeiro semestre da faculdade, que nem vocês estão no primeiro semestre. E eu fui assistir uma palestra de uma moça já formada que era diretora de arte. Essa moça fez arte no último filme do Gladiador agora, que ela tá morando lá. E aí eu cheguei pra ela e falei, ó, você não precisa de assistente? Bem cara de pau, faço até café. Trabalhei em 3 lugares com ela, como produtora de objetos. Nem sabia o que eu tava, nem entendi o que eu tava fazendo. Carreguei sofá, precisava fazer café, mas entrei e entendi como funcionava o set de filmagem. Ali eu fui fazendo amizade, fui conhecendo as pessoas. Aí dali eu falei, quero fazer som. Aí comprei meu primeiro gravadorzinho e fui conhecendo as pessoas, mas tem que ser meio cara de pau mesmo, viu? Tem que chegar e pedir pra pessoa, ó, me ajuda, me põe ali no set. Se a pessoa conseguir, com certeza vai ajudar vocês, assim. Tá, né? Eu sei, cara de É pau. isso, né? Se a gente for esperar pra aparecer alguma coisa assim do nada, não vai acontecer. Mandar currículo não adianta, não adianta. É o que todo mundo fala pra gente também. Você tem que chegar, assim, falando minha experiência, que foi fazer curta com o pessoal, fazer aqueles curta
Inclusive, os TCCs mesmo do CAV ajudam muito. Assim, mas é uns Certo. curtas que, assim, mesmo depois que você sai do CAV, é uns curtas que são TCCs do CAV, assim, no mesmo nível. Trabalha de graça pra conseguir o portfólio ali. Você consegue um portfólio, mas você acaba conhecendo, porque nem sempre são as mesmas pessoas, né? Daí vem uma pessoa diferente, daí essa pessoa te conhece, daí te recomenda pra alguém, daí vai assim, mas assim, e você tem que colocar literalmente a mão na massa mesmo pra você chegar e saber fazer pra quando chegar na hora H, pelo menos você sabe como você tem que fazer direitinho, porque eu acho que fazer curta, por mais experimentais que sejam, por mais sem orçamento que tu possa, desculpa, possa não ter para fazer o filme, mas faça para você saber como que é, para você saber como que é trabalhar, como que é na hora ter que apertar o REC, assim, você tá segurando a vara de bom, você tem que saber como você vai se posicionar mesmo num set de gravação para você tá pronta quando chegar o momento Problema certo. sem fio, É, problema de sinal, plateia aprender fica raspando. a camisa, coisa. Então você vai vendo tudo isso e já vai pensando no próximo trabalho. Com certeza, os erros que você comete num projeto, no próximo trabalho você não vai cometer. Sim. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente teve quando a gente foi gravar uns curtas que a gente gravou foi com o áudio e som, com os microfones. Eram os microfones muito. Fala como? Eram os microfones muito. Por falar em microfone. Muito baratinhos e a gente também não tinha conhecimento, né? Aí a gente gravava, aí o som não pegava, aí era muito estourado. Aí às vezes a pessoa que tava fazendo o som não tinha ligado o instrumento pra gravar o som, o gravador e fazer toda a cena. Era uma bagunça. E eu acho também que, assim, uma coisa legal quando você está fazendo um curso num lugar desse é usar aquela carteirinha como credencial, né? Porque diferente de você chegar e jogar um currículo, né? Dar o currículo pro porteiro virar e fazer de rascunho, né? Você chegar com a carteirinha e falar, olha, eu sou aluno, tal, quero fazer estágio, quero fazer qualquer coisa, quero estar no set. E aí, quando você está no set, você abrir a visão periférica ali e observar todos. Tudo que como que ele carrega 3T, né? Como que ele carrega a fita? Por que que a fita tá ali? Como que ele corta? Todo mundo tem o seu detalhe, né? Todas as células ali dentro têm os seus detalhes de trabalho que são extremamente importantes. Como vocês estão em formação, vocês não têm ali um nicho específico, né? Aquele foco, vocês têm que observar todo mundo. Observar e absorver também, né? Exatamente. E mesmo depois que você tem o foco, se você consegue aqui daí, uma vez que você tá, então você tá ali para fazer o som, é mais difícil você conseguir observar todo mundo, lógico, porque você tá focado naquilo ali. Mas sempre tem aquele tempinho, né? Tirando o pessoal da fotografia, os outros têm um tempinho ali, né? Em algum momento do A filme. gente do som tem bastante tempo. Exatamente. Sempre vai ver alguém no set comendo alguma coisa ou tomando café, é a pessoa do som. Do som. É a pessoa do som. Exatamente. E aí a frase mais épica é estamos pelo som, Estamos pelo som. né? Porque daí o pessoal da fotografia fica com raiva, porque o pessoal do som ficou ali comendo e tal, e tava todo mundo ali malhando, e aí na hora que veio o som a gente fala isso só Nossa, de vingança. mas eu acho que até é injusto que a gente isso, porque assim, a gente fica muito tempo esperando a fotografia resolver, mas muito tempo. Por isso é um minutinho assim que você tá com o cabo enrolado assim no braço para não tropeçar na vara assim, vamos, som, vamos voando assim, daí você fala assim, eu tô aqui meia hora ou até mais esperando, você só de um minuto. Mas é vingança, pode ficar sossegado. É o instinto de vingança mesmo. Esse tamo pelo som, ele dá é quase que um mantra pra fotografia, sabe? Assim, a gente fala e dá aquele alívio, assim. Até Fui eu que atrasei, foi o som. o último longa que eu gravei agora foi no final do ano. O diretor de fotografia, que já trabalhei com ele várias vezes também, que é o Vitor Meloni. Ele você conhece? Conheço.
fantástico ele, né? Mas assim, o Vitor, ele demora bastante, assim, porque ele é muito metódico na hora que ele vai montar a luz ali. Daí teve uma diária que eu podia chegar depois do almoço, assim, né? Que não ia ter nada do som. Eu falei, beleza. Daí falaram assim, 1 hora você pode estar chegando. Eu sou pontual, falou 1 hora, 1 hora, eu tô ali. Faltava 10 minutos pra mim chegar, eu já tava chegando no lugar, o pessoal mandando mensagem. Você já tá chegando? Você já tá chegando? Já tá tudo pronto aqui, só tá dependendo do som. Eu falei, caramba, eu tô chegando, gente, já tô aí, já. Eu falei, meu Deus, porque ele tava lá, gente, vamos, porque já tava pronto, porque ele já tinha deixado toda a luz pronta, né? Mas eu falo, às vezes a gente sofre, a gente fica horas e horas lá Tava esperando. pronto? Tava pronto. Mas Você ligou o som, começou, mas daí foi meu momento vingança também, porque daí eu cheguei, fui abrir tudo, meu equipamento, fui montar, coisa assim, eu fui com calma, que eu falei assim, não precisa ser com tanta pressa assim, mas a gente sofre muito. Mas eu sempre falo, se você sabe que você tá no horário, você não tá atrasado, e vierem te apressar, não cai na pilha. Faz com calma, que a pessoa... Você tá olhando a OD ali, a ordem do dia, você sabe que você tá no horário, não precisa sair correndo. Que nem tem um conhecido, um amigo meu que trabalha na parte da elétrica, né? É o Lucas Cassiolato. E assim, ele é um cara super bacana, mas assim, ele pega no meu pé sempre. Qualquer coisa ele fala, só podia ser o som. Só podia ser o som. E assim, eu levo na boa, né? De um dia ele chegou, Valdir, desculpa, viu? Eu só fico falando aquilo, mas eu tô brincando. Eu sei, Lucas. Então se você acha que tá tudo bem, agora eu vou piorar. Então, tudo é por causa do som. eu fui trabalhar no curta de um amigo agora, ano passado, e aí ele é do som, né? Mas ele escreve e tal e tudo mais. E aí ele conseguiu fazer esse curta como diretor, né? E aí a gente ficava, durante o curta, a gente ficava, estamos pelo diretor, só pra sacanear. Aí ele olhava e falava, caramba, até aqui! Mas você sabe que isso aconteceu comigo. Eu dirigindo e eu fazia o som direto também. E nesse filme tinha uma pessoa que ia fazer o som direto, né? Nesse meu filme. E quando faltava uma semana pra gente começar a gravar, a pessoa deu pra trás, né? Falou que não podia. Daí ficou aquele negócio, não tinha mais ninguém que eu confiava. Coisa, eu falei, deu. Meu assistente de direção falou assim: Valdir, faz você, Valdir. Você vai conseguir fazer. Eu falei, mas como que eu vou dirigir? Ele falou, você vai conseguir, Valdir. Você vai. E foi uma coisa difícil você fazer duas coisas. E o pessoal fazia isso também comigo. Se o, se o diretor tivesse aqui, ele ia falar, ó, o cara do som aí. Coisa feia. Mas é umas brincadeiras legais que até dá uma Uma acalmada, alivia, né? certa Alivia. alivia a tensão. E aí, assim, você acha que para começar, então você falou que comprou o seu gravadorzinho, né? Você acha que para começar precisa, é estritamente necessário você ter um equipamento ou você tem outras formas de começar? Não, você pode sempre alugar. Sim, sempre alugar. Inclusive alugar antes para aprender a mexer no equipamento, ver como funciona tudo. Aluguel é maravilhoso, assim, que você pode ter o equipamento que você quiser. Eu comecei com um Zoom H6. Aí depois de um tempo eu comprei um Sound Devices, mas assim, você não precisa comprar estritamente um gravador caro, você pode alugar. Eu concordo com a Isa, mas eu também acho que assim, se você tiver condição, que ela falou, também comecei com H6, né? Se você tiver pelo menos um mínimo, seja o gravador, você, por exemplo, você tem confiança no seu equipamento, você sabe o que pode acontecer, que nem eu, assim, eu sou até meio chato que eu não alugo, não empresto, não deixo mexer no meu equipamento. Eu também. Porque além de ser uma coisa que é caro você comprar, eu sei que se acontecer alguma coisa, fui eu que mexi, eu sei os problemas que pode ter dado, que nem eu tive problema com um dos meus lapela no fio. Tive que trocar o fio do lapela e colocou um, ficou bacana. Só que daí, esse outro que eu coloquei, depois de um tempo, eu percebi que ali na ligação entre a cápsula e o fio, começou a dar um mau contato. E eu pensava assim, nossa, mas tá raspando ali. Falei, não é possível, eu coloquei tudo.
Daí quando eu percebi isso, eu falei, eu sei por quê. Daí eu falei assim, era uma postura que eu tinha de deixar o lapela nos atores e eles ficarem até o dia inteiro com lapela, né? Uma coisa que eu não faço mais isso. E porque tem um desgaste do equipamento, né? Então eu falei assim, ele deu esse problema por causa disso. Então eu sei que esse equipamento tá assim. Agora, se eu pego um equipamento que eu não conheço, apesar que quando você pega de alugado, os equipamentos são sempre bons e os caras mantêm. Revisar. Eles mantêm. Testa antes também. Mas se você puder conhecer bem o equipamento que você está usando, é a melhor coisa que tem. Porque você fica tranquilo, né? Porque você conhece todo o seu equipamento. É muito melhor você ter um equipamento básico que você domina Sim. do que você ter um equipamento top que você não conhece. A chance de você de dar errado com um equipamento top que você não conhece é muito maior do que um básico que você domina, né? E o importante é você conhecer os limites do seu equipamento e respeitar, lógico, né? Você tem um equipamento que ele não faz aquilo, você não vai tentar fazer, vai dar errado, né? E outra coisa, a gente comentou no episódio anterior, episódio de videoclipe, nós comentamos também que as locadoras, elas são muito abertas para você conhecer equipamentos, né? Então você pode ligar na locadora e falar, olha, o que vocês têm de equipamento de gravação de som, por exemplo? Nós temos o gravador XYZ. Que legal, eu não conheço o Y, será que tem como eu ir um dia na locadora e tal? Cara, eles são super abertos, assim, eles colocam numa bancada, colocam o equipamento, vem o técnico da locadora, te ajuda ali, para você conhecer aquele equipamento. É lógico que você não vai sair de lá dominando, né? Mas você também já não vai sair do zero, né? Isso é muito legal também, né? De fazer. Sim. E então, assim, aí a gente fala do glamour do cinema, o tapete vermelho, os lindos vestidos das atrizes, né? E aí os perrengues, como é que fiz? Aquela parte que ninguém vê, né? Há vários, né? Verdades. Todo dia é um perrengue novo. Chuva. Chuva. Você, por exemplo, que chique, vai trabalhar em Pipa, na Praia da Pipa. Aí vai lá pra Praia da Pipa, por trás, olha, tá com o colete, gravador pendurado, segurando bom vento, sol na cara, a areia no olho. Você fica assim, ó, glamour. Super glamouroso. Aí Soma. você sai cheio de areia colada, a marca do colete, A marca né? do colete. Ó o microfone, por favor. A equipe sofre muito pra gente ter uma boa experiência com o filme da série. Sim. Sim, o que você vê na tela ali é muito simples, né? Eu tento explicar, né, para as pessoas que não são da área, assim, parentes, né, e tal, o que é o perrengue, né? Você assiste qualquer filme e conta quantas pessoas você viu. E aí depois você tenta contar o crédito. Parte dos créditos ali, tenta contar quantas pessoas é simples, é só isso, Sim. né? Que você vai entender o que aconteceu do lado de trás. E o perrengue é muito louco. E aí sempre vem as piadas da hora que você tá ali no chão, raspando aquele chão, porque vai aparecer aquela sujeira, né? Isso aqui é o glamour do cinema. Teve um que eu acho ótimo essa história. Tava no Pantanal gravando sobre as queimadas. Um calor, um tempo seco, e tinha acabado a água. Aí a pessoa louca falou, não, vamos ali na casa da Dona Maria tomar uma água. Dona Maria chega na beira do rio com a água, põe no copo. Eu olho pro copo, assim, um monte de larvinha dentro do copo. Olhei pro meu colega, pro câmera, falei, toma, depois a gente toma um vermífugo. Só vai. Com sede não dá pra Com ficar. sede não dá pra ficar. Mas é bom que você já mata a sede e a fome. E a fome. Proteína, entendeu? Água proteica. Eu acho que é importante isso. Otimiza tempo, né? Otimiza tempo. E você, Valdir, fala aí o Essa- perrengue chique. Perrengue chique, assim. Mas assim, o perrengue mais assim que eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Foi uma vez que eu tava gravando um curta e era dentro de um quarto que era mais ou menos desse tamanho aqui. Tinha umas 15, não, tem umas 10 pessoas dentro. Tudo fechado, era num dia que tava calor Nossa. e que era à noite, né, que ele tava gravando, né? Então não podia aparecer luz nenhuma do sol, então tava tudo fechado. Aquele calor
matar. E o ator não tinha decorado o texto. Daí a gente ficou acho que umas 2 horas para fazer uma cena de 10 minutos. E assim você via assim, o suor descendo, todo mundo assim, e o ator assim, e o ator não tava nem aí, coisa assim, tanto é que o diretor começou a ficar que nem um papagaio atrás dele, dando a fala dele. Daí eu olhava pra cara do assistente de direção e fazia assim, meu Deus, a gente vai morrer aqui. Porque tava muito calor e você via que o negócio não rendia, né? Então essas coisas. Você fica muito em pé esperando, que nem esse negócio de esperar a luz ficar pronta, às vezes não tem lugar pra você sentar, às vezes você tá com a vara, com o gravador assim, você também é ruim pra você sentar no lugar, então você já fica em pé, porque às vezes se você sentou, pronto, vamos começar. Daí se levanta, então essas coisas cansam. Tanto é que eu ando com uma carteirinha do Dorflex na bolsa, junto pra dar uma ajuda. Mas é isso, mais esses perrengues de cansaço, de tomar chuva, de tá um sol lindo, de repente fecha o tempo, daí começa aquela coisa, você tem que sair todo mundo correndo. Na hora que. A gente gosta. E a hora que fala ação, sempre liga uma furadeira, passa o avião. Não, isso daí já tem até meme nas redes sociais disso, né? O cara lá com o boom pronto, fala ação, ele aperta o REC, vem ônibus. Até teve um filme que eu gravei, o diretor chegou, preferiu mudar o horário. Ele tava gravando durante o dia, ele falou assim, vamos mudar para gravar à noite, porque também não parecia se era dia ou noite na gravação. E vai ser melhor, porque à noite não tem Barulho. barulho, mas especificamente naquela rua, até 1 hora da manhã, só faltava passar um barco lá, porque era tudo. Passava ônibus, passava avião, era perto da estação de trem de Santo André. Eu falava, e passava gente na rua conversando, mas eu falava, meu Deus, não é possível. Então é sempre assim, vai apertar o REC na hora que começa tudo isso daí. Daí é aquele negócio deles, olha o som, foi, daí você, não, Não. teve uma perua passando bem em cima na hora e foi coisa. Onde? Caminhão do gás passou bem na hora que o ator falou tal coisa. Então tem sempre isso, mas é uns perrengues assim que é até normal. Normal. Eu acho que o perrengue talvez o mais complicado, que eu não passei por isso, mas já vi gente, é ir gravar em certos lugares que não tem segurança, né? Então aí é complicado, porque você pode acontecer tanto com você quanto com o equipamento, alguma coisa ali. Então eu acho que esse é o perrengue mais complicado que pode ter. Você perde até o foco, né? Que você tá ali, mas olhando assim, né? Que nem eu ajudei um pessoal a gravar um curta, e eles quiseram gravar na rua, né? Que era uma externa, então todo mundo tentando dissuadir eles, não, tu tenta, não, porque tem que ser na externa e tal. Daí o diretor falou assim, não, mas eu já fui lá, é uma rua calma. Dele falou pra mim onde que era, eu falei, eu conheço. Eu falei, acho que é calma, que eu passei lá uma vez. Daí no dia, tinha uma escola do outro lado da rua. Daí passava, era aquele tal de passar carro, dele chegou, meu, eu não pensei que tinha tudo isso. Eu falei, você passou numa hora aqui que não tinha nada, mas olha, fica o dia inteiro aqui pra você ver. E assim você fica nessa preocupação, né? Porque ele começa a vir. Porque eu até falo isso pro pessoal. Você pode estar gravando uma cena numa externa, as pessoas podem até não perceber a câmera, e tudo, mas na hora que vê a vara do boom, todo mundo para e fala, ai, tá tendo alguma coisa ali. Boa, fala assim, o boom é que chama atenção. Daí você fica nessa preocupação, opa, será que começa a juntar a gente? Tudo daí você fica preocupado. Mas graças a Deus comigo nunca aconteceu nada. Também se acontecer, eu saio correndo. Vai com o boom assim, ó, no seu ladrão. O bom é uma boa ferramenta, né? De segurança. Mas é complicado esse negócio de você, às vezes, estar numa situação assim que você não tem muito controle, né? Documentário tem muito disso, né? Se Dependendo, você vai gravar na rua. dependendo de onde que você vai gravar. Isso, eu acho que o perrengue pior é isso. É. Né? Porque do resto são coisas normais que podem acontecer. Você consegue dar
contornar a situação, né? E aí, em termos de equipe enxuta, o som sempre é enxuto, né? No máximo 2 pessoas ali. Comigo o máximo sou eu mesmo. Comigo também. Eu me Só dou um luxo quando tenho um assistente. Nossa, sim. Só em produção muito grande que tem equipe de microfone, equipe de radiofrequência, equipe de captação, equipe de gravação. Mas é raro, quando você vai fazer som direto é só você e você, assim, tem. Dificilmente tem microfonista junto. 99% das vezes sou eu sozinho. E aí, quando você tá monitorando, como que funciona? Aí, pergunta pessoal mesmo, assim. Como que funciona a monitoração que você tem o lapela e você tem o boom, né? Aí você tá fazendo os dois ao mesmo tempo ali. Como que é isso no ouvido aqui? Você ouve um de cada lado? Como que você faz? Eu vou solando o canal. Eu também. De vez em quando, se eu escuto algum ruído, eu vejo qual canal que tá tendo ruído. Eu procuro fazer isso. Eu procuro já na hora, antes de dar o rec, já dá ver tudo assim, como que tá. Daí se eu vejo acontecendo algum som diferente, eu tento ir na hora, deixa a cena rolar, né? E tento identificar de onde que tá vindo esse som. Daí, na hora que dá que corta, eu vou ver direito e vou solando. E como que você faz isso? Sim, assim, daí o boom cai. Põe na cabeça e mexe. Falta braço, não falta? Olha, eu já criei umas metodologias de segurar o boom assim, que às vezes dá pra me chegar, olhar ali. Mas assim, eu tô sempre de olho pra ver, né? Então, eu procuro. Se é uma cena que eu tenho que ficar muito tempo parado, eu vou falar, eu vou esperar dar o corta pra mim ver. Agora, se é uma posição que eu posso até segurar com um braço só, daí eu consigo ver. E tripé, Às vezes dá pra usar. Mas Às vezes. depoimento, né? Mas eu sou paradinha. Eu já usei já gravando em curta, mas assim, você concorre com os 500 tripé da luz, né? Então, às vezes você fala assim, dava até pra me colocar um tripé aqui e colocar a vara no suporte, mas daí você vê, fala assim, é preferível chegar. Porque também tem aquele negócio, eu acho que você, não sei se você passa por isso, você espera montar a luz, tudo, Pra depois ver onde você vai colocar. daí você fica pensando assim, eu vou ficar ali. aí ele vai Aí você fica ali, eu falo, não, Daí quando você vê, o cara vai lá, coloca alguma coisa lá, ou então fala, aí não dá porque você vai entrar em quadro. Então, você, às vezes você tem que ficar só com a vara ali esperando o outro aí. Será que se eu ficar aqui, vai fazer sombra. Não, aí vai fazer tá sombra. pegando, tá entrando? Não, então tá, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Ou então pode ficar ali e tal, que não sei o quê. Na hora que começa, o fotógrafo vira e fala assim: Ó, vamos precisar de um bafinho aqui. O som, dá uma licencinha aqui que eu vou pôr uma luz bem na frente da vara do boom. Dependendo de como tá, de como for, eu nem uso boom. Vou só em lapela. Dependendo do que estiver gravando, só lapela. Eu já cheguei a usar lapela de boom já. Tipo, tá tendo uma cena e deixar o lapela lá no meio, dentro de um vaso, alguma coisa pra Pegar ambiente, né? pegar ambiência, servir de boom. Que aí fica um lapela na pessoa e o outro fazendo essa ambiência. Que às vezes não tem condição mesmo. Porque, eu não sei se passa por isso, mas eu sempre peço quando eu vou trabalhando nas produções, assim, de algumas coisas que eu gostaria que me ajudassem no coisa, tipo, conversar com a arte para ver que tipo de tecido vai ser a roupa, figurino, essas coisas, nem sempre a gente consegue isso, né? Então, daí na hora você vê o que dá para fazer. E é ruim e é bom ao mesmo tempo, porque é um desafio. E você tem que chegar e descobrir ali a melhor maneira de você captar o som naquele momento ali que garanta o áudio daquela cena. E aí vocês têm tipos de microfones diferentes para se for um tecido X, se for um tecido Y? Na verdade, é o jeito de colocar a colinha que você vai colocar, o jeito, a posição que você vai colocar o microfone. É o que eu sempre falo, quem quer fazer som, começa fazendo microfone. Começa a ser microfonista. Quando você aprende a colocar o microfone, aí você aprende a ouvir e aí você aprende a captar. E tem esse detalhe de você também saber que nem... Aconteceu no meu filme isso. Eu até falei assim, fui um péssimo diretor, um péssimo operador de som no meu próprio filme. Numa cena, tipo, a atriz, quem tava fazendo direção de arte, chegou e falou assim, olha, esse vestido aqui tá legal,
pra ela. Eu falei, tá lindo, tá maravilhoso, é desse jeito mesmo. Só que na hora eu nem pensei, do que é feito esse vestido. Daí era eu não sei, pano. Mas ele fazia, sabe, ele fazia barulho normalmente. Então não tinha jeito do lapela ali. E eu falei assim, vai pegar esse barulho, porque ela se movimentava na cena. Eu falei assim, não tem jeito, a roupa é assim. Então era uma coisa que eu aprendi de você tentar ver qual que é o figurino e tentar. E aí é só o boom, né? Às vezes é só o boom que você vai conseguir. E tem roupa também que é muito fina, né? Aquelas alcinhas finas, Depende né? também Principalmente roupa. dos atores, porque esse último longa que eu fiz, um dos atores ele era bem fortinho, mas bem fortinho mesmo. E ele suava bastante. Aí descola o Então microfone. descolava o coisa dele, a roupa também não estava ajudando, porque a roupa era bem justa nele. Daí na cena seguinte eu falei assim, olha, eu não vou usar o lapela não, porque tá fazendo muito barulho. Soltava lá a cola do microfone. Eu falei, não adianta. Eu falei, você, eu vou pegar tudo com o boom. Eu falei, na pior das hipóteses, a gente faz uma DR depois. E porque não tinha condição, era colocar e sofrer nas. Explica a DR pra gente, por favor, que não é uma discussão de relacionamento. Não. A DR é o que popularmente o povo fala dublado. Vamos dublar isso depois, né? Que é adicional dialogue records, né? É você chegar depois da cena pronta, você leva os atores lá e eles falam em cima do que eles tinham dito na cena. Na própria locação, não é de pós isso. Não, às vezes Não, na na pós. Ah, na A pós. maioria das vezes não. Tá. Às vezes na locação até dá pra fazer, dependendo se é uma locação específica, alguma coisa, e tem tempo, né, claro, pra fazer isso. Que nem com esse ator eu fiz isso. Eu peguei com o Boom todas as cenas que ele falava e depois ele teve um momento que ele não tinha nada pra fazer. Eu falei, vamos passar todos os diálogos aqui dele, ficou com o lapela preso aqui assim por cima, ele não tava pegando nada e eu ainda fiquei com o boom. Se eu sei, ainda leva um outro microfone pra estar colocando, é que no dia eu não tava sabendo que ia acontecer isso. Mas daí eu peguei todos os offs dele ali e deu pra me salvar bem. Bacana. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Alguma questão? Vocês querem comentar algum perrengue? E o que que era? Algum perrengue que vocês já passaram lá no CAV? No caso ainda Microfoninho, você. Menina. A gente ainda não produziu nada no CAV, porém, o terceiro ano eles estavam pelo o TCC deles e chamaram a gente para trabalhar lá dentro da equipe deles para aprender, conhecer. E talvez a gente passe alguns perrengues e lá bem, no momento das gravações. Legal. Já é um ponto de experiência para vocês, né? Pegar os próximos semestres, né? Mas essas coisas assim, que nem quando eu tava lá no CAV, eu fazia isso, porque eu estudava de manhã, né? E na época tinha os 3 períodos, tinha manhã, tarde e à noite. E como eu não tava trabalhando, assim, nada, tava focado naquilo, eu podia ficar o dia inteiro lá no CAV. Tanto é que o pessoal falou assim, você não tem casa não, vai embora. Mas assim, foi aí que eu fui conhecendo, porque fui conhecendo turmas que estavam, já tinha 2 turmas que já estavam lá antes da minha, eu fui conhecendo as turmas que foi entrando depois. Então você ia entrando em projetos de um, do outro, daí você vai criando as afinidades, né, coisas, Os contatos, né? contatos. O famoso network, né? Isso, eles falam muito sobre esse famoso network e os professores mesmo levam os alunos para os próprios projetos. Então, é muito interessante. Basicamente, não tem como não criar contatos ali. Só se você não quiser trabalhar no audiovisual e você for uma pessoa problema. eu acho que só se você for a pessoa mais tímida do mundo. Não, mas eu acho que mesmo se você Mesmo for sendo tímido, né? tímido, se você fazer o seu trabalho legal, você vai. Agora, se você não souber se relacionar com as pessoas e não tiver fim de trabalhar, você não vai pra frente. E eu costumava falar que lá tinha uma peneira grande, né? Porque você começava assim no primeiro semestre, a pessoa deu problema,
segundo semestre, falou lá, eu não trabalho, eu não trabalho. A gente No espera. terceiro semestre, quando você vê aquela pessoa já não tava trabalhando mais com ninguém. A gente tá vendo a nossa sala bem grande agora, mas eu imagino que vai sair muita gente. Ah, vai. Vai. Quantas pessoas na turma? A gente começou com 30 pessoas. 30 pessoas, vocês fazem a turma da noite, né? É. 30 pessoas. Que bacana, né? Uma turma boa. A minha turma também começou assim, terminou com 6. Ele tá pegando pessoas. Não, mas Não, mas foi igual o outro de produção cultural. A gente entrou com uma turma grande também. Eu acho que a gente começou com 15 pessoas, a gente terminou com 5. Foi um terço. Foi. E também a gente teve o problema com a bolsa, né? Então o pessoal já tava mais fácil. Então, Mas esse é um grande problema dos cursos, assim, das prefeituras. Que desvalorizam um pouco os alunos mesmo. E não é muito divulgado também, então eu acho que isso é mais difícil de trazer os alunos. a gente descobre esses cursos livres porque a gente vive dentro de bolhas específicas. Senão a gente. Ó, eu não estaria aqui se eu não tivesse dentro de uma bolha específica. Eu não estaria. E muitas outras pessoas também não. E o microfone também O não. microfone tá aqui, ó. O microfone. Verdade, gente. os caras do boi aí. Eles estão desesperados ali, já tá quase pegando o boom cenográfico ali e colocando nela pra garantir o áudio. Por bem assim, na minha cara. Depois a gente passa a pós pra eles tentarem subir o seu volume. Essa pandemia, o que me ajudou foi fazer pós, viu? Pós de áudio. Pós e live. Porque daí na pandemia aconteceu, foi um problema grave da questão de produção, que as produções foram proibidas, né? Sim. Por causa de gente no set e tal. E aconteceu muita coisa, assim, de publicidade de se fazer nas casas. O ator grava lá. Então o pessoal de pós, que tinha um equipamento em casa, que conseguisse trabalhar e tal. E aí eu tô pensando nisso agora, eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão de salvar áudios. Deve ter sido uma treta, né? Olha, sempre assim, você tem que captar bem, mas sempre tem alguma coisinha ou outra que escapa. Passou uma moto ali no fundo. Hoje em dia a gente tem recurso para conseguir tirar algumas coisas, né? Tem o RX da Isotope, que a gente consegue mapear lá onde tá o barulhinho e tirar. Mas salvar áudio, nunca digam aquela frase, deixe pra pós. Isso é a proposta. Nunca digam, porque é difícil. Eu digo da pandemia porque como estavam fazendo esses comerciais que o ator gravava na casa deles e tal, eu imagino que não tinha ali um profissional de áudio, né? Vinha muito ruído, ar-condicionado ligado, muita coisa assim. Eu peguei uns na pandemia para fazer que também foi gravado assim de qualquer jeito. Mas não porque a pessoa. É que a pessoa não sabia fazer o áudio e fez. Daí você tem que tentar salvar. Mas é complicado, porque ainda hoje ainda é mais fácil, porque cada dia tem um plugin novo, tem alguma coisa nova que você consegue, mas até na época da pandemia ainda não tinha tantas coisas assim que você conseguia Frequência, né? Mexer com frequência e... tentar dar um jeito, mas é complicado. Tanto é assim, até falando assim, eu gosto de quando eu gravo o som direto e eu também faço após, né? Porque às vezes se der um problema na cena, que pode dar, isso é comum, você já fica pensando, como que eu vou resolver isso? Agora, quando você pega um material que não foi você que gravou, daí é mais complicado. Porque daí tem aquela questão. Eu sei que isso eu tiro na pós. Não, então beleza, gente, a cena valeu, né? E se você não vai fazer a pós, aí você fica, putz, se eu mandar isso daqui, depois o cara vai me xingar. Ou eu não sei quem vai fazer a pós, talvez ele não consiga tirar isso. Então, às vezes, cai uma cena, né, que foi boa por conta de um problema desse. Você começa a entender também que no Brasil, principalmente, as pessoas não dão tanta importância pro som. Eu peguei um curta pra fazer o design de som agora, e é um curta de artes marciais. Tem que fazer tudo barulho de porrada lá, de quebramento, as coisas. E não tinha som direto. A pessoa falou, não, tem som direto, tem som direto. Tudo estourado. Som da câmera. Basicamente o som da câmera. Aí vai ter que fazer a DR de tudo. Vai ter que dublar tudo de novo, os foleys, já fiz tudo. Teve que fazer tudo, né? Explica pra gente o que é um foley. Foleys são barulhinhos, por exemplo, passos, a porta abrindo, a porta fechando, o barulho das pessoas se batendo no caso da luta, né?
Você sabe que tem eu tava numa discussão dessa esses dias, e a gente tava comentando sobre diferenças, né, de filmes nacionais e tal. E aí, principalmente nos curtas, a gente tem uma presença um pouco forte desses foleys, né? Que existe uma. é, eu não sei, parece uma característica dos filmes, principalmente dos curtas nacionais, esses foleys eles serem tão presentes, tão marcantes. Passos com som alto. É normal? O que que é? Por que isso, essa diferença nossa? É, que nem eu tô trabalhando nessa amostra, né? Então a Vi tá fazendo a curadoria e fazendo a seleção dos filmes que estão escritos. E assim, 95% dos filmes o som é complicado. E é isso que você fala, os foleys muito, muito na cara. Tem uma música rolando na cena, o rádio tá ligado, mas a música tá com o som fora. E assim, o que eu entendo é que não é dado muita atenção ao som, entende? Na produção como Falta um de todo. atenção. Falta de atenção. E essa questão que você falou, que a gente tá falando, é mixagem, né? As pessoas não têm a cultura aqui no Brasil de mixar o som do filme. Só grava tudo lá e joga lá. Às vezes é o próprio cara que tá fazendo a edição do filme, tá fazendo a edição do som. Uhum. Então o cara tá preocupado em ver se aquele enquadramento vai dar certo dentro para contar a história. Daí ele não tá nem se preocupado ali como que o som vai ficar, né? E às vezes também tem tempo também, que a pessoa tem que entregar. Mas no geral eu vejo que tem esse problema mesmo. O Isso som. é uma coisa nova, fazer som bonito no filme aqui no Brasil. É. De um tempo pra cá. Porque a última. Vocês conhecem o João Miguel lá no Caves, né? Ele foi meu professor de som lá. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou que, como o custo das produções tem um custo, para você fazer de um curta a um longa, vai ter um custo X Não para existe fazer o custo aquilo. zero. É. E na parte do som, é sempre a última coisa que a produção e a direção vai pensar. Ela vai pensar na fotografia, o que é que ela precisa de câmera, o que é que ela precisa de lente, o que é que ela vai precisar de luz, se ela vai precisar de uma dolly, eles vão precisar no figurino, no elenco, que precisa de ator X, ator Y. O som vai ser sempre a última coisa. E nisso que acontece essas coisas assim que deixa o som que até um tempo atrás, não é nem um tempo Você atrás, queria falar cagada e você não falou. não, né? Ele se segurou, né? Fala, por favor. Você vê que o cinema nacional, assim como um todo, sempre foi falado que o som era ruim. É. Desde lá dos anos 60, dos anos 50, não, quando era Vera Cruz, eu acho que o som era até melhor. Mas dos anos 70 para cá, você falava assim, não, que som ruim, porque a maioria eles fazia DR depois. E tinha esses negócios do som ficar muito esquisito. Eu peguei desses da mostra, eu peguei um que é uma super produção legal, fotografia maravilhosa, o elenco tava bom, a história tava ótima, só que o som tava horrível. Horrível. Eu falei, meu Deus, como é que fizeram tudo isso perfeito? E o som ficou, parece que é um episódio do Chaves que eu tava assistindo, porque não tinha ambiência no lugar. Aham. Eu falei, nossa, que coisa. E daí caiu o barulho, uma coisa no chão, assim. Era um som que você fala assim, não é esse som de uma. Eu falei assim, deixaram pra última hora de pensar o som. Mas na minha opinião é isso. Eu acho que o som sempre é o patinho feio e eles deixam pra última coisa se preocupar. E eu tenho a sensação de que não é só nas produções audiovisuais, assim, na produção do filme. Porque nós tivemos um filme num festival, agora há pouco tempo, e aí na projeção do filme, Também tem o esse som tava. Esse problema. O som matou nosso filme, assim, o som da sala. Também tem esse problema, porque às vezes o pessoal tem uma puta de uma sala de cinema legal, com sistema Dolby, Surround, coisa assim, daí o filme tá gravado em mono. Ou então tá gravado em estéreo, até bacana, o cara que mixou, fez tudo direitinho em estéreo, mas daí vai pra uma sala dessa e daí descontrola tudo. Então, até a própria sala tá com a caixa estourada também. Tem muito disso em amostra independente, né? É isso que eu ia falar. Essa mostra, eu acho que foi isso, assim, era um teatro, não era um cinema, né?
e a projeção tava bem legal e tal, e o som matou, assim, todos os filmes que passaram mataram, assim. Mas eu acho que o problema desse negócio de exibição, a maioria é sala. Mas você acha que é a mesma falta de importância, assim, de Não, eu de acho que às vezes protagonismo? as salas estão adequadas para um filme que a gente talvez não consiga fazer, sabe? É, tipo, eu fui num cinema, uma vez teve uma amostra, e foi num Cinemark. E eu senti a diferença de um filme pro outro, dos que estavam dentro da amostra. Lá eu falo assim, tinha filme que tava com som legal, mas tinha um filme que eu trabalhei e eu não fiz a pós. E eu já tinha assistido ele numa amostra. E o som tava legal. Quando passou ali no Cinemark, eu falei, nossa, mas será que pegaram uma outra versão? Não, era a mesma. Então eu acho que assim, os equipamentos não se conversam. Eu acho que talvez esses cinemas mais tops, assim, eles estão preparados para uns filmes hollywoodianos. E é um padrão que a gente não tá Ainda não tá acostumado. acostumado. Porque a gente também, eu não vejo muito a cultura, principalmente em cinema guerrilha assim, da gente ter um som masterizado, vai. Menos 14 lutz pra passar em tal lugar. Não sei quantos lutz pra passar em tal lugar. Isso ajuda também você ter um padrão de som, né? E a gente não tem essa cultura aqui, Não, porque dessa se você for masterização. fazer, você vai gastar Você nisso. vai gastar nisso, exato. Você vai gastar. E às vezes não tem dinheiro. Não tem Que é dinheiro. aquilo que eu falei. Às vezes deixaram o áudio para a última coisa, assim. Que nem várias vezes é chegar, Valdir, quer fazer, mas eu tenho X para fazer o filme. É só isso que sobrou, tal. Eu falo assim, vamos lá. Não porque às vezes os orçamentos é uma realidade que a gente tem que falar. Os orçamentos, por mais que às vezes a pessoa tenha um dinheiro legal para fazer um filme, mas é um orçamento curto. Você não consegue chegar a fazer. Se você, o ideal seria você fazer com 500 mil um curto, né? Daria para você pagar todo mundo bem e você investir na qualidade do som, da imagem ali como um todo. Como deveria ser, né? Mas O agora sonho do cachê cheio, né? só que você não tem isso, né? Você tem uns orçamentos pequenos ou às vezes até grandes, mas eles não comportam tudo. Então as pessoas vão chegando e vão fazer. Uma vez até uma pessoa falou para mim, às vezes a pessoa tem 1 milhão para fazer um filme, mas ela quer que seja com a Fernanda Torres. Entendeu? E a Fernanda Torres vai custar 300 mil o cachê dela. Dela chega assim, vai dar os 300 mil, porque ela quer a Fernanda Torres. Daí chega, você tem 700 mil para dividir com o resto, né? E às vezes parece que a verba é sempre a mesma, né? Não importa. Tipo, a verba do som vai ser sempre R$ 1.000. Não importa se o filme tem 1 milhão, mas se tem 100 você mil. tá falando uma coisa verdade. Se você pegar de um curta, de um longa para o outro, você vai ver que assim, vai um pouquinho a mais, Muda pouquinho a menos, mas é sempre o mesmo cachê, é um padrão já que tá ali. Mas é isso que a Isa falou, é a verdade. As coisas não estão preparadas para isso, de ter uma masterização, de ter um produto final do áudio, assim, já. Porque se você pega lá, quando você vê os créditos do filme, lá no filme Hollywood, você vê que tem lá o pessoal do som direto, a equipe do som direto, tem a equipe de mixagem, depois tem a equipe de masterização, quer dizer, são equipes grandes. Agora você vê que quando no cinema nacional é uma meia dúzia de pessoas que estão trabalhando. Às vezes... Direto, microfone, mensagem, a mesma pessoa em todos os... Só pra alongar os créditos, né? Você vai colocando a mesma pessoa. Ou então assim, não é a mesma pessoa, mas também são equipes pequenas. E é um investimento que o pessoal não tem, né? Então, infelizmente fica nisso. Daí a gente tenta fazer o melhor possível, né? Com o que a gente tem. Porque a gente gosta. Esse filme mesmo que eu gravei, o longa, eu tô fazendo a pós do áudio agora, né? E tem uma cena lá que tá complicada, mas na hora que eu tava gravando eu sabia que ia acontecer isso. E na hora eu falei pro diretor, eu falei assim, olha, vou tentar salvar depois da pós, mas a grande chance é de fazer a DR com isso daí depois. Ele falou, então, beleza, vamos. Mas eu não tentei fazer o possível para não ter, mas vai ter que ter. E às vezes é que é uma coisa mais fácil você conseguir chamar o ator de novo para fazer, mas às vezes não tem essa disponibilidade, né? Sim. Então daí vai gerar custo, vai gerar coisa, então
E você acha que falta, existe alguma questão relacionada a equipamento no Brasil? Por exemplo, a gente tem na fotografia, a gente tem essa questão, né, de recursos de equipamentos para se fazer a luz X, para se fazer a imagem Y. Em termos de som, porque pelo equipamento ser mais reduzido a quantidade de equipamentos, né, vamos dizer assim, vocês conseguem fazer um filme sozinho, né, igual vocês falaram, a quantidade é reduzida, mas em termos de qualidade, a gente tem falta de recurso? Eu acho que não. Acho que não. Onde tá esse buraco? Eu acho que tá justamente nesse negócio que a gente falou, de você não ter um orçamento que você possa investir nessa qualidade de áudio. Porque você Essa atenção, né, pra... também, e junto com essa atenção e educação, não a educação no sentido da pessoa ser educada, mas da pessoa saber que ela vai ter que tomar um cuidado maior naquela área. Mas e aí, assim, se eu tiver um orçamento melhor, o que que eu vou conseguir? Essa, acho que é a questão. Então, por exemplo, se eu te dou uma verba maior, você vai trazer uma equipe, você vai trazer equipamento, o que que você conseguiria fazer para melhorar essa captação? Essa é a questão. Você consegue dividir melhor sua equipe, por exemplo. Você consegue chamar um microfonista. Aí, enquanto a pessoa tá microfonando, você já tá conseguindo ouvir. Você não vai precisar sair do gravador, pôr o microfone e voltar. Ouvir, tá ruim, tem que sair de novo. Você já perde um tempo, você já perde um pouco da atenção que você tá dando ali. Equipamento também, você consegue alugar uma cápsula melhor. Que hoje em dia, não sei você, eu trabalho com Sony. Eu também, né, Sony. Sony. E, e aí, talvez com um orçamento maior, você consiga alugar um equipamento melhor também, um microfone melhor. Mas eu acho, assim, pelo que você está falando, eu acho que a questão maior é a gente, né? É A quantidade de pessoas para eliminar o polvo, É. né? Não, mas você sabe que assim, ela tá certa no que ela tá falando, mas eu acho que isso ainda não é o problema principal. Porque, tá, que nem ela falou, a gente usa, não é fazer propaganda do equipamento. Mas assim, a gente já sabe que o Sony garante uma qualidade boa nos lapelas. Então você vai, por exemplo, eu podia ter comprado Não é que- umas marcas, Outra marca. coisa assim, mas eu falei, não, vou investir, vou comprar um Sony porque ele vai me entregar essa qualidade. Só que muita gente não tem essa condição, porque por mais que o equipamento de áudio seja muito mais barato que o de fotografia, ainda tem um custo. E a maioria do equipamento é tudo comprado vindo lá de fora. Se não tem uma produção nacional de equipamento aqui com uma qualidade, pelo menos eu não conheço. Você conhece uma Nacional. nacional que entregue uma qualidade boa? Então, isso já assim, você tem um orçamento pequeno. Daí você vai tentar pegar, que nem as meninas falaram, a qualidade dos lapela que elas usaram não era boa, estourava. Então tem essa questão. Às vezes, eu acho que a questão maior é a questão de orçamento. Se você tiver um dinheiro legal para você fazer o filme e você puder investir nas áreas específicas de um jeito que vai garantir a qualidade, você pode não ter o melhor equipamento do mundo, mas você vai conseguir entregar pelo menos 70, 80% de um áudio bom. E depois também a questão da pós, né? Por exemplo, já chegaram para mim e perguntaram se eu fazia mixagem 5.1. Eu não tenho equipamento para fazer isso. Então, daí eu falo assim, ó, procura fulano, procura um outro estúdio, procura um outro lugar. Então, daí a pessoa, se ela tem um orçamento que dá para fazer isso, ela vai procurar. Agora, se ela não tem, ela vai deixar no externo. Mas também eu sinto também dentro do set mesmo. Essa atenção pro áudio, por exemplo, eu preciso parar. Aí a pessoa já olha feio pra você que você precisa parar. Ah, Não, isso é verdade. precisa parar porque o som tem que ficar bom. E a maioria das vezes a pessoa já olha feio assim pra você, que precisa parar a gravação. É, aquela coisa, você fica 1 hora esperando afinar a luz, mas o pessoal não quer ficar 5 minutos. Não é que não quer, né? É meio coisa assim. Mas fica um clima estranho, como parece assim, você tá criando caso, sabe? É, porque a fotografia já estourou todo o prazo que tinha, e daí o assistente de direção tá louco em cima de todo mundo com o prazo, porque ele tem né, aquela quantidade de planos para cumprir naquele dia, na ordem do dia, e ele tá vendo que vai cair, que ele vai ter que derrubar um monte de coisa, então fica todo mundo desesperado, é uma loucura, né? Eu acho que assim, no set, não é geral isso, mas eu acho que existe um pouco assim não é falta de respeito, mas existe essa desconsideração na qualidade do som.
entendeu? Como eu falei, às vezes você chega assim, você não consegue conversar com a arte para saber como que é o figurino. Eu fui fazer um filme que tinha que colocar o lapela e a menina tava de biquíni. Entendeu? Daí como que você vai colocar o lapela? Mas Cabelo. na hora que a gente fica sabendo que a pessoa vai estar de biquíni, daí você chega assim e fala, e agora? O único que fala, não dá pra coisa, não sei o que, daí você tem que perder um tempo ali tentando ver a melhor maneira de colocar um lapela. Porque você não teve antes acesso ao figurino, entendeu? Eu acho que esse talvez que seja um problema de falta de comunicação das áreas e falta de tempo para todo mundo sentar. E olha, nessa cena vai acontecer isso, 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 vai ter uma cachoeira, coisa, a atriz vai estar de biquíni e a gente vai precisar gravar mesmo com a fala dela ali. O que que dá para fazer? Ah, não dá para usar o lapela? Então vamos usar o boom como? Ah, mas eu preciso ter uma qualidade. Ah, então essa cena a gente vai fazer a DR depois, sabe? Já, as coisas já vêm mais arrumadas no set para você faz já sabendo mais ou menos o resultado que você vai ter. Mais ou menos o que é com a fotografia É, ser com o som. Tem uma pré É. pra gente saber o que a gente vai fazer, né? Saber como vai resolver o problema. você nunca vê assim, você sempre ouve falar assim, ah, tá fazendo pré-light. É. Tá fazendo pré, ninguém vai falar, tá fazendo pré-sound. Pré-sound. Ninguém vai, tô fazendo pré-sound daqui. E outros, os problemas do som são invisíveis. A fotografia, se acontece algum problema, a pessoa tá vendo na tela ali. Do som, a pessoa. E é só a gente que tá Só a gente tá escutando. De vez em quando tem um retorno ali, mas. É difícil fazer som. E depende muito da situação do que é aquele negócio que a gente falou. A gente dá o rec, daí começa a passar um caminhão do gás aqui, você não tá sabendo o que que vai acontecer. Eu fui gravar uma vez uma publicidade que era um bairro afastado, assim, residencial, assim, e era um dia de feriado. Até a pessoa falou assim pra mim, assim, ah, você vai gravar nesse lugar, você vai ver que é um lugar calmo. Eu falei, ah, beleza. Quando chegou lá, o cara na frente tava fazendo uma obra e tinha aquele caminhão, quando dá ré lá, com aquele barulho. E era o dia inteiro ficar aquilo ali. Daí o pessoal começou a ficar nervoso. Eu nem precisei falar nada, né? Porque toda a produção ficou vendo que aquele barulho incomodava. Só que não podia chegar lá pro cara e falar assim, olha, hoje você não vai trabalhar, tá? Para Porque onde? o dia inteiro aqui gravando, a gente não pode ter isso. O cara falou assim, ah, posso parar 5 minutos aqui, mas não posso. Daí eu lembro que eles estavam fazendo um aterramento de terreno. Então o cara falou assim, vai vir 5 caminhão aqui, toda hora aqui para trazer terra, coisa. Eu falei assim, você não tá preparado para aquele momento, né? É os perrengues. É coisa que mesmo às vezes a pré também não consegue detectar. É, prever ali. Porque o que ela falou, o som é aquela coisa que vai acontecer na hora e só a gente não tá vendo. Então, como o rapaz que eu falei lá que quis gravar numa externa. Ele foi lá numa hora, tá beleza, não tá passando nada. No domingo, né? Fez a visita domingo. técnica no domingo. Domingo lá, ele não viu que tinha uma escola na frente, que tinha toda hora carro passando, no movimento. Então, essas coisas assim que não existe essa comunicação, não existe esse pré-sound, né? Isso tudo para falar assim, ó, a gente vai gravar ali, vamos lá ver. Dá pra. Ah, olha, a gente vai precisar, sei lá, colocar umas lonas aqui, tal lugar com isso, quando é interna, né? Agora, se é externa, ao invés de falar, não tem condição, mas não tem isso. Daí nisso vai resultar alguns probleminhas que geralmente a gente consegue resolver, né? Mas. Precisa resolver, né? Senão não sai o filme. Sim. Só que é uma coisa que no resultado final do som isso aparece um pouco. Claro. É isso aí. Bom, gente, vamos para as nossas considerações finais. Tá bacana, né? Gostoso hoje. E Isa, passa pra gente então suas redes, suas considerações, o que que você tem mais aí para nos dizer? Fer, obrigado pelo convite. Adorei o papo aqui. Comecei meio nervosa, meio tímida, mas depois soltou, né? Agora já estamos batendo papo. Minhas redes sociais, eu tenho Instagram, é Isa_áudio. Nossa, difícil. Lá, né, minha rede social é uma bagunça, tá? Tem guitarra, tem trabalho, tem com tudo misturado. É uma bagunça minhas redes sociais. E demais foi isso, adorei conhecer o Valdir. Eu também. Precisamos trocar Essas meninas, figurinhas. precisamos trocar figurinhas. Muito bacana, obrigada.
E assim, eu acho que até eu esqueci de comentar a relação da mulher, né, no audiovisual que a gente comentou antes de gravar. E aí, como que você tem visto? Vou voltar aqui o Pode episódio. voltar. Como que você tem visto a mulherada no set? Então, uma questão que eu achei aqui foi a dificuldade de encontrar profissionais mulheres do ABC, especificamente, para trazer para os episódios, né? E ao mesmo tempo, dentro do CAV, ter mais mulheres, né, vindo, se interessando e tal. Então, é uma geração nova que está chegando, então eu acho que vai, né, a gente tem aí um futuro promissor para a mulher dentro do audiovisual, aparentemente, né, pela quantidade de alunas. E como que você vê hoje isso no mercado? As mulheres estão tomando conta. Tá muita mulher na técnica. Todos os trabalhos que eu andei fazendo ultimamente tinha muita mulher na técnica. No som eu sempre tento trazer gente nova também, sempre mulheres novas para fazer microfone, para ensinar. E no ABC tem agora a Vivi, que tá morando aqui, e a Thaís Nália, duas técnicas de som maravilhosas. Um beijo pra vocês. E é isso, acho que a mulherada tá chegando com tudo. Então a gente tá chegando forte na área. Legal, que bom, né? Que bom, que bom. Pode ir suas considerações, redes sociais. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer todo mundo aqui, e é uma experiência nova de chegar, e é um papo gostoso de ver que tava fazendo, tava até querendo continuar, trocando ideia, foi muito bom. Bem, minhas redes sociais é Valdir, _B de bola, _Júnior, Júnior inteiro, e também, porque eu também, o meu Instagram também é que nem o dela, tá tudo misturado, coisa pessoal, com coisa de trabalho, com guitarra, com disco. Então agora eu criei, já tem uns 3 meses, um Instagram só para mexer com a parte de trabalhos, né, que é Radh, RADH, som, _. Então são as duas contas do Instagram que eu tô usando. Pode me Legal. achar lá. Beleza. Faça suas considerações finais e o seu Instagram, se você quiser, enfim. Aí o meu Instagram é meio difícil, que é meu nome ao contrário. Bom, é sempre importante a gente facilitar para as pessoas encontrarem, né, nas redes sociais. Mas eu gostei muito de verdade de ouvir mais da parte do áudio, do audiovisual, porque eu acho que é uma coisa um pouco apagada, assim. Eu não vejo muita coisa sobre. Não, apagada se fosse na fotografia, no caso é mudo. É uma coisa um pouco muda. E é meio difícil a gente encontrar realmente gente que é focado só nessa parte do som, do áudio. Porque eu vejo muita gente que é do audiovisual e é as duas coisas juntas. Então, por exemplo, você que trabalhou em um monte de coisa só no som. Eu achei muito legal. Eu não imaginava, tipo, conhecer alguém que trabalhou em coisas tão grandes assim. E foi uma experiência muito legal. Que massa, obrigado. Mas é ao contrário, como que solera? Eu fiquei tentando aqui, mas não rolou. No Meu nome PSC. é Rafaela com 2 L's. Aí é a Lea. Leafar. A Leafar. Aí tem um Y no final. Tá bom, vamos escrever aqui. E o underline. Claro. Ufa, já tava quase conseguindo visualizar. Achei que tava fácil. Ana Luísa, por favor, agora que eu lembrei seu nome, suas considerações finais e seu Instagram. Cara, pra ser bem sincero, Só um pouquinho mais alto, assim, só pra pra ser facilitar bem a vida. sincera, eu fui bem que arrastada pra cá, porque eu não quis me colocar aqui com a informação de que ia ter esse podcast que eu não pude ouvir. Aí, eu trabalho aqui na Pauliceia, e ela me arrastou depois no serviço. Aí eu vim pra cá, não tava sabendo de nada, porém, adorei a experiência, adorei conhecer você. Inclusive, eu vou pegar seu Instagram, porque eu fui tentar anotar aqui, mas aí não tem. É bom que de novo. Gostei muito de saber dos trabalhos que você participou, isso me inspirou muito, e você também,
porque contar de como você começou, que você já estudou no CAV e o valor que você dá pra ele é muito importante. Eu achei realmente inspirador e tô muito animada pra pôr muitos projetos em ação. E o seu Instagram? Meu Instagram, eu tenho 30 Instagram. Claro. Ou não tem nada a ver com audiovisual, é um de artesanato. Mas eu não sei se eu preciso falar. Eu vou falar nele de divulgar, vai servir, né? Os trabalhos. Já tá aqui, né? Fazer propaganda. O Instagram de artesanato é lu.nalu.lut. Tem agora pro pessoal ouvir. É lu.nalu.lut. Tá. Aí eu tenho um Instagram que eu posto minhas fotografias, que é Amazonita. Bem, é facinho. E tem o meu pessoal, que é lu.nalu94. Muito bem, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por ter arrastado. Né? Ela raspa, vocês vão ter muito trabalho com o som agora, por causa desse arrastão. Não, a gente põe legenda. Tomara, né? Tomara que mais gente preste atenção, assim, que assim, só acho que vou falar por todo mundo, pelos todos os técnicos de som, mais gente trabalhando e que chega assim mostrar a importância disso Sim. no audiovisual. Se tiver mais gente lembrando, já tá bom, né? Poxa, tá ótimo. Coisa, porque é aquilo que a gente já comentou aí, às vezes a gente se sente o patinho feio do audiovisual mesmo. Estamos pelo som, eu adoro essa frase. É o patinho feio. E muitas vezes, resolve na pós. Resolve na Resolve na pós. Esse lado, meu Deus do céu. O Adobe Podcast resolve. Inteligência artificial. Nem entramos nesse assunto, né? Vamos deixar isso pro próximo episódio. Então tá bom, gente. Muito, muito obrigado por vocês terem acreditado nessa loucura desse projeto, né? Terem aceitado vir aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado vocês, meninas. Avisem os outros alunos para eles virem nos próximos. Né, vamos continuar com essa parceria aí, entre aspas, com o CAV, né, com os alunos. Eu acho que é legal, né, dar esse espaço. E é isso, gente. Então, finalizamos aqui. Muito obrigado. Se você gostou, manda para os seus amigos. Se você não gostou, manda para os seus inimigos. O importante é mandar para alguém. E vamos fazer isso chegar a mais gente, tá ok? Muito obrigado. Tchau.